aquilo que Deus cria, não é? Aliás, Deus chama Adão e diz, olha, está aqui a criação, dá nomes, não é? O homem tem um poder profético sobre a criação que Deus deu. O governo, de facto, repousou sobre o ser humano. Sobre o ser humano. Sim, isso é verdade. Se nós lermos o mandato cultural, é justamente isso que Deus está a dizer, né? Façam política, no sentido, administrem, cuidem, governem, organizem-se. Pelo bem comum. Pelo bem comum, exatamente. Para o bem de todos. Pelo bem comum. E por acaso essa é uma expressão muito interessante. Eu lembrei-me recentemente o Papa Francisco chama ao mundo a casa comum. E acho que isso é realmente importante, até porque nessa face em política, e também deveria recair sobre nós cristãos, as responsabilidades ecológicas, ambientais, de criarmos da boa criação. E se nós tivermos a compreensão da casa comum como um espaço sagrado, não são meramente recursos naturais que podemos utilizar para o nosso belo prazer. São recursos sagrados da casa comum, que é o templo de Deus, não é? Portanto, o espaço sagrado de Deus, como tu dizes e bem, do qual nós somos responsáveis de governar, de gerir, de desenvolver, de potenciar. Portanto, o mandato cultural é justamente isso, governem, organizem, cuidem, potenciem, desenvolvam ciência, tecnologia, políticas sociais, socioeconómicas, ambientais, e isso recai sobre o ser humano. E nós, como cristãos, temos uma responsabilidade fundamental de não reduzir a nossa participação política ao nosso voto, mas termos a consciência de que somos atores políticos em todo o tempo. Portanto, a nossa presença pública na polis, na cidade... Desde a casa, desde o interior da nossa casa até na escola, família, no emprego, no trabalho, nos estudos, etc. Em tudo. E houve governos que desde Adão que se estabeleceram de muitas e variadas formas, não é? Desde autoritários, mais democráticos, etc. E hoje temos a mesma realidade no nosso mundo, não é? E a Igreja dá a sensação, como aquilo que tu dizias, tem-se abstido um pouco pelo menos em Portugal, da responsabilidade e da vida política. Faz sentido? Não faz. Não faz sentido a tua observação, não faz sentido Sim, o claro, que significa. é um facto, é uma realidade constatável, mas não faz sentido realmente. Não faz sentido que cada cristão, no lugar onde vive, onde trabalha, onde participa da vida pública, na vida pública, não tenha em mente o bem comum. A começar, se calhar, no escritório onde trabalha, onde estão 2 ou 3, a começar na sala de aula, onde estão 15, 20 colegas, estar com aquele pensamento e com aquela intenção. Em que medida é que algumas ideias minhas, a minha intervenção pode facilitar o bem comum do funcionamento da minha turma, da minha classe, por exemplo? Em que medida é que eu, mais do que criticar o que se passa na escola, tenho alternativas a propor para o melhorar do ambiente, da qualidade da escola, etc. O mesmo na nossa freguesia, na nossa cidade. Enfim, eu quando penso na possibilidade da Igreja estar envolvida no lugar público, eu penso também aí, não é? No nosso metro quadrado, fazer política no nosso metro quadrado, e não deixar essa responsabilidade para os políticos. A começar no nosso mundo, nós vamos transformar o nosso mundo, porque esse é um mandato realmente que recebemos de Deus e na prática aprendemos com Jesus. Jesus está a fazer isso em todo o lado onde Ele vai. E claro, e depois também, porque não, e é muito importante haver, e se calhar para haver nós também intencionalmente temos que falar disso, haver no nosso meio jovens, adolescentes, jovens que sonham em termos de futuro, poderem intervir no lugar público como políticos, e esperemos que tenham vocação, tenham preparação, porque não chega a ter vocação, é preciso estarem bem preparados para lidarem com todo o tipo de pessoas, para saberem conversar com
todo o tipo de pessoas, em diferentes temas. Isso é muito, muito importante. E nós precisamos disso. A dificuldade às vezes é perceber, é também percebermos que provavelmente não há nenhum partido político onde o cristão se sinta completamente confortável. Mas os cristãos são por natureza pessoas que se devem habituar a meios onde não há só conforto. Meio hostil. Exatamente, quer dizer, e hostil não é necessariamente mau. Não é? Não é fácil. Controverso. Pronto, Meio controverso. E se calhar, ao pensarmos nisso também, é se calhar também por isso, porque não vemos muitos cristãos envolvidos em partidos políticos e que até têm vocação, se calhar, para essa vida. A questão é que em Portugal a vida política não é só em Portugal. Pronto, estamos a falar do nosso sim, método claro, quadrado. sim. Transformou-se num movimento partidário. Não é? A política faz mediante os partidos, não é? Isto é verdade, realmente, como tu dizias, na maioria dos países do primeiro mundo. E essa é uma dificuldade de facto, porque há uma visão, uma forma de ser e de estar, umas políticas adotadas por partidos e de facto eu pelo menos não consigo ver em tudo de um, Claro. nem em nada de nenhum. Não é? Mas é justamente aí que eu acho que a fé cristã pode ter uma palavra muito importante, e os cristãos também. Primeiro, aquilo que o João estava a dizer, acho que é realmente relevante, que é começarmos a olhar para aquela crença iluminista de sagrado secular, e que a fé cristã é o evangelho, a fé cristã é alguma coisa que se pode privatizar, que se pode encaixotar nas minhas crenças pessoais, individuais, subjetivas, e que nada tem para o bem comum, para estar em cima da mesa e conversar sobre política, sobre economia, sobre cultura, sobre arte. Quer dizer, isso aí é uma coisa muito recente na história, portanto, tem século XVIII, etc. E acho que isso é preciso desconstruir por completo. E ainda aquilo que tu estavas a dizer, desconstruindo este mito, ainda aquilo que tu estavas a dizer, ou seja, a fé cristã tem uma abrangência para o bem comum que quase nenhum partido tem, porque um partido move-se por uma ideologia, certo? Uma doutrina, tem uma ideologia, e essas ideologias o que fazem normalmente é uma abstração de um elemento que muitas vezes é divino, é criação de Deus, e divinizam-no, não é? Portanto, absolutizam esse elemento e colocam-no como ponto de referência e critério último para avaliar toda a realidade. E o cristão, como não se compromete com um elemento, mas com a criação de Deus, com a fé cristã, com o reino de Deus, ele pode dizer isto realmente, ou seja, pode olhar para todas as ideologias com um senso crítico, solidário e crítico. Ou seja, não, isto sim, isto aqui faz parte daquilo que é a intenção de Deus, faz parte daquilo que é a intenção do reino de Deus. Isto aqui vai contra os valores e princípios do reino de Deus. Pois, esta é outra coisa importante para mim, para nós, parece-me, como cristãos, que é percebermos que o nosso papel é muito o papel do profeta, não é? E a igreja, e esta coisa da igreja, cada cristão deveria ser capaz de, em todas as circunstâncias, discernir o que é correto e está bem, mas a motivação não, isto não está correto. Ou esta ação não está correta, apesar da motivação ser correta. E essa é a voz é o papel profético da igreja, é o papel profético de cada cristão. De cada cristão. Aquilo que fere o desígnio de Deus para o bem comum. Tu falavas em off há uns tempos atrás sobre o papel do profeta no palácio, que nunca é confortável. E que não se enamora que não se deixa enamorar pelo exatamente. palácio. Neste caso, enamorar pelo palácio é pelo poder. Claro, exato. Entre outras coisas. E ser conivente. Pronto, e estávamos a falar da separação dos Estados, e fala-se em Estados laicos, não é? Ou seja, a religião é uma coisa alheia, ou a fé é uma coisa alheia à política, e isto vem fruto também do pêndulo pender para o outro lado, que antigamente, antes do século XVIII, como tu dizias, não é? A religião, ou o poder político e o poder religioso era uma coisa muito promíscua.
E agora estamos a tentar criar Sim, mas hoje também há ideologias uma que tornam o realidade poder que não... promíscuo. Exatamente. Claro Que Portanto, Qualquer ideologia, no seu âmago, ela é religiosa. Ela tem uma fé. Não há nenhum político que defenda uma ideologia, uma Sim. doutrina que não tenha uma fé e que Uma não se move crença. por exatamente uma crença sim, e o problema religiosa. muitas vezes é E os- quando quem quer que seja que está no poder parece que perde a capacidade de dialogar com o diferente. E esse é o problema. Quer dizer, Por isso temos constatado na Europa que há cada vez mais polarização. Exatamente. Ou há de ser uma extrema-direita ou há de Exato. ser uma extrema-esquerda. E isso E é entrincheirados. sintomático. Exatamente, isso é sintomático de que estamos a perder a capacidade de ser cada vez mais democráticos e de conseguirmos dialogar com as doutrinas e as ideologias distintas. sim, por outro lado, isso Lá é está. E aqui, outra vez, o papel do cristão tem que ser fundamental. claro. Ainda que a condição da Europa e do mundo, de um modo geral, está intimamente relacionada também com o descrédito que os representantes de variadas ideologias, também religiosas, o descrédito pela corrupção, pelo aproveitamento pessoal ou dos seus amigos ou da família. a falta de E a integridade. Igreja deve estar também atenta a isso. Isso não é justo. Isso não deveria de acontecer. E é também por isso que existe essa polarização. E nós, a voz dos cristãos e da Igreja, faz falta nesse meio, eu acho. No fundo, E poderíamos... se o número de cristãos cresce, como em alguns lugares cresce, essa voz deveria ser mais nítida, mais audível. Sempre acontece. Mas não me parece que seja assim. Não, e às vezes, na verdade, até acontece. Pensarmos, por exemplo, em dois países grandes que têm uma grande percentagem de cristãos. Posso até nomeá-los. Não é preciso nomear, nomeá-los. toda a gente Toda a sabe gente quais sabe. são. Cristãos evangélicos, Exato. neste caso. Cristãos evangélicos, exato. Notou-se nas votações que o voto dos evangélicos definiu e muito, influenciou bastante os Claro. resultados eleitorais. Portanto, eles até têm uma presença e com alguma influência política, inclusive até para decidirem quem é que os representa na governação. Agora, Sim, mas é muito mais uma reação ao que estes cristãos evangélicos não queriam. exato. E na verdade alguém representava tudo aquilo que eles não queriam. Mas juntamente com isso há muita coisa para dizer. Esse não é o meio, esse não é o método, esta não é a forma de dialogar, não se fala assim dos outros, não é essa forma de estar à mesa e perceber em conjunto como é que o todo vai tirar benefício das políticas que vamos implementar. E é estranho, porque nessas localizações onde os números dos evangélicos são significativos, mas não há essa voz de equilíbrio e onde seja possível dizer que não concordamos com o que não concordamos à luz do texto, à luz da Bíblia, e olhando para Jesus como modelo da nossa intervenção. Por isso dizemos-nos cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Não é? Então isso é muito importante e aflige-me isso, perceber que o número de cristãos evangélicos não é proporcional ao impacto daquilo que eles têm a dizer em nome de Jesus. Mais do que política, se calhar uma maior justiça social.